Em algum momento da jornada, todo artista se depara com um silêncio. Até hoje eu não tomei uma posição diante da arte como profissão. Um intervalo entre a criação e o reconhecimento. Fiquei anos trabalhando em escritórios e fui deixando de lado a arte apenas como um hobby. Entre o talento que transborda e o mundo que ainda não reconhece. É que todo artista é meio inseguro. Nesse intervalo surgem as dúvidas. Eu sou boa o suficiente? Será que alguém pagaria por isso? É só um dom ou é um caminho? Mas chega um momento em que a arte deixa de esperar e começa a se posicionar, em que a insegurança vira decisão. Quero compartilhar com vocês a sensação maravilhosa de vender uma obra, de vender um quadro meu, após a decisão de viver de arte. E essa decisão, para mim, foi algo assim muito bom, muito importante. Principalmente quando eu entrei para o laboratório da carreira, o qual me fez sair do amador para o profissional. Isso, para mim, foi tudo, hein? E o improviso dá lugar ao método, ao caminho. Esse momento chegou. Agora você não caminha mais sozinho. Você tem direção, você tem estratégia, você tem ferramentas. E hoje eu estou cursando um dos cursos, que é o Laboratório da Carreira, e eu recomendo muito. Porque hoje eu posso falar com propriedade, com orgulho, de que sou um artista plástico. Atualmente estou fazendo o Laboratório da Carreira e isso me ajudou a crescer como artista. A vida de artista não é só fazer a arte. Inclui as outras coisas, as administrações, as vendas dos quadros. E Lara é uma pessoa tão bacana que ela te levanta o astral, coloca a sua autoestima lá no topo e te dá aquela segurança que o artista precisa para poder seguir em frente. O curso te responde tudo que você pergunta, não te deixa dúvida, está sempre te respondendo o que precisa, sabe? Então, é uma excelência. Seja bem-vindo ao Laboratório da Carreira, o espaço onde a arte encontra estrutura, onde o talento se transforma em negócio e onde o artista assume o seu lugar no mundo. Chega de dar arte de presente, chega de não saber precificar, chega de não ser reconhecido. Hoje não é só o começo de uma aula, é o começo da sua nova vida como artista profissional, com confiança e lucro. Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa terceira e última aula da nossa semana Minha Arte, Meu Negócio. E a gente já começou com essa introdução maravilhosa, inspiradora demais, eu chego a me arrepiar com essas coisas. Enfim, sexta-feira, hora de relaxar? Não, né, gente? É dia de fazer escolhas inteligentes para a sua vida, é dia de entender como transformar a sua arte em uma empresa de fato. Então, parabéns para vocês que estão entrando aí agora. Boa noite a todos, vocês que estão entrando na aula. Só por vocês estarem aqui, já merecem vender muito mais e ter prosperidade na vida de vocês. Ó, assim seja. Então, recapitulando, vou dar uma breve recapitulada no que aconteceu essa semana. Na aula 1 eu falei 7 erros que te impedem de viver de arte. Vocês lembram? Ficar dando arte de presente, né? Isso já virou passado na sua vida depois daquela aula, né? Quem não viu ainda dá tempo de ver. Anota aí para você assistir depois, que é bem importante, tem insights valiosos lá. Na aula 2, eu trouxe 3 pilares fundamentais para você ter retorno financeiro com a sua arte. Vocês lembram quais são? Não lembra? Você anotou? Quem aí anotou? Escrevam no chat aí. Eu anotei, eu sei quais são os 3 pilares. Se você não sabe, volta lá depois e assiste a aula 2, ok? Porque com esses 3 pilares, você assume o controle da sua vida. Gente, isso é muito importante. E você enxergou que existe um caminho estruturado, possível, real. E mais, você viu na aula passada que pessoas comuns como você já estão trilhando esse caminho, né? E você que passou por esses 2 primeiros vídeos, as 2 primeiras aulas, e tá comigo agora aqui, é porque alguma coisinha mudou em você. Algo tocou o seu coração, né? E não dá mais para voltar atrás, porque depois que a gente entende alguma coisa, continuar parado é como se você tivesse assim traindo a sua própria essência. Vocês concordam comigo? Boa noite quem tá entrando aí.
Que bom que vocês estão aqui, que bom que vocês vieram. E agora, gente, chegou o momento que divide quem quer de quem só quer, né? E quem vai fazer acontecer. Fazer acontecer a vida que você quer. É o momento que você decide se você vai continuar esperando o mundo te validar, continuar esperando as coisas caírem do céu, ou se você vai assumir o controle da sua jornada como artista. Nossa, Lara, isso parece grande, né? Tem gente que fala assim, ai, me arrepio às vezes. E é grande mesmo. E deixa eu te dizer, você já começou. Você já fez a parte mais difícil, que é entender a sua verdade, entender a sua vontade. Agora, tudo que falta é um passo. E é um passo importante que transforma esse entendimento em resultados palpáveis, né? A gente está aqui para construir a sua nova história. E agora eu peço para vocês imaginarem aqui comigo, ó, imaginem bem certinho o que eu vou falar agora, tá? Você acorda pela manhã e você sabe exatamente o que você precisa produzir naquela semana, você tá com a sua agenda já definida de segunda a sexta, e aí você não tá mais perdido testando 1000 coisas ou torcendo para que as coisas aconteçam ao longo da semana, você tem clareza. E aí, continue imaginando aqui comigo. Você posta uma obra nova sua em uma rede social. E aí você não recebe só mais uma curtida ou outra, um elogio ou outro, mas você recebe mensagens perguntando o preço, querendo saber como é que compra aquilo. Aí alguém te manda uma mensagem e pede um orçamento. Você senta no computador, você faz o orçamento, você envia para o seu cliente. Continue imaginando aqui comigo. Aí você entra no seu ateliê, no seu cantinho, ele não é mais um espaço de dúvida, ou um espaço de isolamento, ou de vergonha, né? Que muitas vezes a gente passa por essa fase de a gente duvida da gente mesmo e acaba ficando até com vergonha. O seu ateliê é o seu escritório de criação, é o seu laboratório, é o lugar que você mais gosta de ficar no mundo, é o seu local de trabalho, que deveria ser assim, né, gente? A gente deveria gostar muito do nosso local de trabalho, afinal a gente passa boa parte da vida nele, né? E esse ateliê é onde você trabalha com propósito e recebe retorno financeiro pelo que você faz. Continue imaginando aqui comigo. Aí você começa a receber Pix na sua conta, dinheiro, né, das vendas dos seus quadros, dos seus trabalhos. Aí você senta lá no computador de novo, você emite umas notas fiscais, você preenche umas planilhas ali financeiras, os clientes te valorizam, os clientes te indicam, os clientes voltam, aí de repente de tarde você embala um quadro que você vendeu. E quando alguém diz assim, nossa, que lindo, eu quero isso na minha casa, você não tem mais vergonha de responder ou medo de falar o preço. Você responde com orgulho, porque agora você é artista profissional, né? E o melhor, você vive da sua arte sem precisar implorar por likes, sem ficar se desdobrando ali para agradar o algoritmo, porque agora você entende como anunciar da forma certa como artista, sem precisar de galeria, sem precisar ficar pedindo validação de ninguém. Porque você tem autonomia, você tem estrutura, você tem renda, você tem paz e tranquilidade no coração de uma pessoa que ama o que faz e trabalha com o que ama. Já imaginou isso, gente? Porque imaginar é um fator bem importante para atrair isso. Você já vai se colocando no caminho certo de forma inconsciente. E se você conseguiu imaginar, ótimo. Eu vou te contar uma coisa particular minha agora. Eu gosto, sim, de viajar, de tirar férias, sim. Mas eu amo voltar para o meu ateliê. Eu amo voltar para o meu espaço de trabalho, porque aquilo é meu templo sagrado. Eu sinto saudades, assim, do cheiro da tinta, eu sinto saudades de responder os meus clientes, eu amo o que eu faço, eu me sinto muito bem no meu ateliê. E eu consegui criar esse espaço de trabalho perfeito para mim, com os objetivos que eu gosto, com a rotina saudável para as minhas necessidades, e você pode fazer o mesmo, né? Não tem assim... Gente, não se limitem nas imaginações de vocês. Até porque não é tão difícil assim você chegar onde eu tô fazendo você imaginar que você pode chegar. Esse cenário que eu tô te mostrando aqui, ele não é só um sonho. É uma realidade de muita gente já. É uma realidade que existe e que pode de verdade ser a sua nova realidade também, ser a sua nova vida. E o que separa você disso tudo? Só uma coisa. Um caminho guiado.
É um caminho guiado que te leva até lá e é exatamente isso que eu vou te mostrar agora, porque esse é o grande objetivo do Laboratório da Carreira, que é um programa completo pensado para artistas como você, que tem talento, tem amor pela arte, mas ainda não vive da sua arte. Muito porque não tem direção, não tem informação, né? Falta um conhecimento específico ali da vida de artista, na prática, ou às vezes você sente assim que você gostaria de profissionalizar, mas acha que tem que melhorar alguns aspectos da sua pintura ainda, talvez você não se sinta capaz, né? Esses dias eu recebi uma mensagem de uma artista que está dentro do Laboratório da Carreira. Ela vendeu um quadro, porque assim, a gente tem um grupo lá no WhatsApp, né, de artistas, e quando alguém vende um quadro, que acontece isso direto, a pessoa coloca lá, vendi e tal, todo mundo parabéns. Ela publicou lá que ela aprendeu uma questão sobre uma mistura de cores lá, de verde, e aplicou aquilo no fundo de um retrato que ela fez, e aí vendeu aquele quadro. E assim, nossa, eu amo receber essas mensagens, gente, de verdade, porque, claro, mensagem dizendo que vendeu o quadro eu recebo toda hora lá no grupo, mas quando o aluno fala assim, olha, peguei um ensinamento lá de uma aula tal, apliquei e isso deu resultado, e eu vendi esse quadro. É isso que acontece na Art Academy. E a formação no Laboratório da Carreira é o passo a passo para você sair do hobby e entrar no mundo profissional, para você transformar a sua arte em seu negócio, em sua empresa. E não é, gente, eu não estou falando de renda extra. Nem gosto desse termo. Não é sobreviver de arte, é viver de arte com confiança e lucro. Tudo isso com alma, com verdade, com caminho estruturado. E essa formação, ela não é assim, é um curso para aprender a vender arte. É muito mais do que isso, gente. É um processo profundo de transição de identidade, uma construção sólida do seu salário como artista, incluindo vendas, obviamente. Mas saiba que não tem apenas uma maneira de você ganhar dinheiro como artista plástico. Tem mais de 10, tem muitas. Eu já falei em outras aulas, é aquele negócio da pizza, né? São várias fatias de uma pizza e você pode ter essas nuances diferentes no seu salário ali para você construir a sua renda mensal e é super ótimo. Você até escolhe de quais maneiras você quer receber esse dinheiro como artista plástico e é legal ter esse equilíbrio também para não ficar numa coisa só, sabe? Porque a gente tem que diversificar um pouco a profissão, né? Você pinta autorais, pinta por encomendas, de repente dá uma palestra, de repente um workshop, de repente aulas, alguma coisa, mas você incluir tudo isso é uma forma muito boa de você ter uma previsibilidade de renda que te dá uma certa governabilidade da própria empresa, mas isso eu falo mais profundamente lá no laboratório. Mas enfim, você sai da pessoa que pinta nas horas vagas, que pinta quando dá, para quem é artista em tempo integral mesmo, por dentro e por fora. E é tão gostoso isso, gente, é tão bom quando alguém pergunta assim, o que você faz? E eu falo, sou artista plástica. Ah, mas e o que mais, né? Já aconteceu isso com vocês? A pessoa fala assim, eu pinto. Ah, tá, e que outro emprego que você tem? Eu falo assim, não, essa é a minha profissão. Eu sou artista plástica profissional. E engraçado que no começo as pessoas me perguntavam mais isso. Ah, e o que mais que você faz? Ou você trabalha com mais o quê e tal? E hoje em dia, não. Eu vejo que está sendo muito mais reconhecida essa profissão também, mas, muito importante, existe um posicionamento nosso muito relevante nessa hora das outras pessoas nos julgarem, sabe? Já falei mais sobre isso em outras ocasiões, mas é muito importante a gente se posicionar como artista profissional da forma certa, né? Que aí a gente não passa por não precisa ficar escutando uns comentáriozinhos que, enfim, ninguém merece, né? Importante. O laboratório, ele é feito para quem é sensível, mas quer resultado. Gente, resultados palpáveis, dinheiro no bolso, venda do seu trabalho, venda do seu serviço, né? Que às vezes a gente tem vende um produto e às vezes a gente vende um serviço. E o artista plástico pode vender as duas coisas, produtos e serviços, né? E sem precisar implorar por atenção, né? Não é aquela briga por atenção, acontece de uma forma natural. Então, ele é para quem quer criar, mas não quer viver na escassez. Porque ninguém merece viver na escassez. Tem muita gente talentosa nesse Brasil que merece ter retorno justo pela sua arte e ainda não tem, porque às vezes a pessoa nem sabia que era possível,
ou ela acha que ela depende de um merchan, ou depende de uma galeria. E não, gente, você consegue ter retorno financeiro muito ótimo com o seu trabalho de artista. Felizmente, no Brasil está cada vez mais fácil, inclusive, né? Ser artista no mundo contemporâneo é muito mais fácil do que era antigamente, por exemplo. Gente, se vocês forem parar para pensar, até pouco tempo atrás você nem via artistas plásticos assim por aí andando na rua. E hoje você vê, né? Mulher nem podia pintar, gente. Algumas, sei lá, décadas atrás. Mulher nem podia exercer essa profissão. Então vejam a facilidade que existe hoje, caso você seja uma pessoa que nasceu com aquela vontade de criar mais do que outras pessoas, que eu sei que às vezes isso tem dentro de você e não tem como arrancar fora. Não tem como tirar de mim o meu desejo de criar, de ir para o ateliê, de pintar. É uma atividade que eu amo fazer, é inerente a mim, né, ao meu ser. Então a gente precisa exercer. E o que tem exatamente dentro do laboratório? Eu vou explicar agora. Ele é dividido em 3 partes, 3 grandes módulos principais, que vocês estão vendo aí: o laboratório da decisão, o laboratório da transição e o laboratório business. O laboratório da decisão é a base de tudo, porque sem ele nada funciona direito, gente, ou pelo menos não funciona por muito tempo. E aqui a gente quer uma estrutura sólida o suficiente para que a sua carreira seja próspera o mais rápido possível e que perdure no tempo, né? Então, no laboratório da decisão, você tem aulas sobre mentalidade específicas para a profissão, tem um conteúdo ali maturado de muitos livros que eu li e escrevi aulas com base nesses livros que eu acredito serem fundamentais para qualquer construção de carreira e pessoal e profissional, pensando, né, na parte pessoal e profissional. Então, vale ouro, assim, tem uns insights ali muito legais, eu indico inclusive esses livros, né, que eu falo sobre eles. Tem informações da área, você vai entender o que fazer com o que você já fez da sua vida, você vai ver que não foi tempo perdido, vai descobrir como aproveitar isso, porque tem muitas pessoas que chegam para mim e falam assim: Lari, mas eu já tenho 57 anos e a minha vida inteira eu fui dentista, né? Que eu faço agora? Tipo, esse tempo que eu perdi, eu falo, gente, não existe tempo perdido. No mundo das artes, toda e qualquer experiência que você teve no passado é útil para sua carreira e vocês vão entender como utilizar isso a seu favor. Não achem que vocês perderam tempo com outras coisas, outras faculdades, outra coisa. Não fique remoendo o tempo que passou. Pensa daqui para frente como que você vai fazer para você ser fiel a si mesmo, né, e construir a sua carreira como artista, que é o que você genuinamente deseja. Então, você vai entender o que você já fez da sua vida, vai compreender exatamente o que está sabotando o seu sucesso, né? A gente fica ali, às vezes, sabotando sem querer, gente, falando frases que a gente escuta, ou um detalhezinho ou outro que inconscientemente você fala assim: ai, será que isso dá dinheiro mesmo? Será que eu vou conseguir vender minha arte? Ai, mas eu sou muito ruim em venda, será que eu vou aprender? Enfim, você vai criar aqui no Laboratório da Decisão a confiança necessária e, gente, fundamental você ter confiança para prosperar como artista, fundamental, mas você consegue moldar ela, consegue construir isso, adquirir essa confiança com esse Laboratório da Decisão para você poder avançar na sua nova profissão. Eu adoro esse primeiro módulo, o Laboratório da Decisão, ele é a base da sua nova carreira. Passando por ele, você vai para o Laboratório da Transição, que é onde você desenvolve habilidades pendentes. Você desenvolve o seu desenho, tem aulas de desenho lá, desenvolve suas técnicas, desenvolve a sua composição, você descobre o seu estilo na arte, que isso é muito importante, você se lapida como artista, se aperfeiçoa em vários campos. É muito legal esse Laboratório da Transição, porque tem artista que às vezes entra com um estilo artístico, sai do Laboratório da Transição com outra pegada na arte, com outra visão, com outra experiência. Então ele é bem interessante, ele é feito para você se descobrir mesmo como artista e aprender técnicas novas, que às vezes está te faltando e que vai fazer diferença na sua arte. E aí, por fim, você vai para o Laboratório Business, que é o queridinho, todo mundo olha para o Laboratório da Carreira pensando já no Laboratório Business, né? Que é aquele que vai te mostrar, tintim por tintim, como se posicionar na sua profissão, como se divulgar, como anunciar na internet, como fazer contratos. Você vai entender se você precisa de um CNPJ ou não. Você vai aprender a vender a sua arte, vai aprender especificidades ali da profissão,
marketing para artistas, questões jurídicas, questões técnicas, questões burocráticas, como precificar o seu trabalho, que é muito importante, como embalar um trabalho, como transportar a sua arte. Tem aulas de gestão pessoal e profissional, que eu também entendo que é fundamental para qualquer negócio prosperar. Você precisa entender de gestão, e isso não é ensinado nas faculdades, mas deveria, né? E gestão de forma específica para a profissão de artista, tá, gente? Tudo que está lá dentro do laboratório não é nada genérico, é tudo específico para artistas, inclusive a questão de contabilidade. Tem aula de contabilidade para artistas. Esse laboratório business vale ouro, gente. Ele vale, não é mais que ouro, é um diamante completo lapidado, assim. Mas entendam que sem os anteriores, ele não se sustenta sozinho. Percebe? Se você atropelar as etapas, em algum momento você vai perceber que faltou alguma coisa que estava nos anteriores. Porque eu já teve artista que perguntou assim, Lara, eu quero só o laboratório business, não tem como vender ele separado? E não, gente, porque ele não é destacado dos outros. Se você chegar no laboratório business sem a carga dos laboratórios anteriores, você não vai sustentar a tua carreira por muito tempo, tá bom? Não basta ter talento, não basta aperfeiçoar a sua arte, você precisa saber o que fazer com isso depois, sim, né? Mas também saber o que fazer com isso sem ter aperfeiçoado, né, o seu talento, talvez também não seja a melhor decisão. Só sei que o Laboratório da Carreira é o programa mais completo da Art Academy. É uma formação desenhada para guiar artistas desde a base até, praticamente do zero, assim, até a primeira venda e além. Depois, o céu é o limite. Coisas que tem lá dentro que você talvez não saiba e é importante você saber. Tem encontros ao vivo periodicamente. Então, uma vez por mês, eu faço uma reunião tira dúvidas. Às vezes eu faço 2 por mês com os alunos. Eu faço isso pelo Google Meet. Eu não vejo ninguém fazendo isso, gente. É uma oportunidade única para você conversar ali, né, de forma particular, praticamente, porque a gente vai tirando as dúvidas um a um nessa call, né? Uma troca de experiências entre os alunos também é bem legal. Às vezes um aluno ajuda o outro, a experiência de um é a resposta da pergunta de outro, etc. Você tem no laboratório modelos para você copiar e colar, gente, de certificados, de contratos, de orçamentos. Tem materiais de apoio das aulas, apostilas de exercícios, tudo isso tem lá. E aulas com professores convidados sobre assuntos específicos. Presta atenção aqui. Por exemplo, a aula de marketing para artistas no Instagram, ela é dada pela artista Roberta Foroni, né? A aula de contabilidade para artistas, ela é dada por uma contadora, a contadora mais famosa do Brasil, a Laís Narciso. Ela explica tudinho, gente, como fazer, como que funciona a questão de contabilidade ali, se você precisa abrir um CNPJ, qual que é o KNAI que você usa da profissão, etc. Ela explica tudinho. Tem aulas com o Dr. Rômulo Mingotti, que é um advogado especialista em propriedade intelectual. Ele fala sobre certificação de obras no Brasil hoje, sobre plágio, sobre direitos autorais, etc. Tem aula sobre posicionamento na internet com a Raquel Castanharo, né, que tem um universo de seguidores aí na internet, é super interessante. Tem aulas com a atelierista Paula Basílio sobre geotintas, que você aprende a fabricar suas tintas, tintas naturais, nanquim natural, verniz natural. Tem muito artista que vai para esse lado, né? A aula dela é completíssima, gente, é apaixonante a aula dela, vocês vão amar. E tem aula, agora é novidade dessa turma do Laboratório da Carreira, tem aula com a Natália Parente sobre anúncios na internet para artistas. Vocês vão aprender como gerenciar tráfego pago nas redes sociais. É uma aula específica para artistas, gente. Só esse treinamento da Natália, que são 3 aulas a dela, valeria o valor do laboratório, que eu já vou falar qual que é. A Natália, ela tem uma agência e ela já investiu mais de 10 milhões de reais em anúncios na internet. O laboratório contratou ela porque ela realmente é muito boa, é referência. Vocês vão adorar as aulas dela, porque ela explica, mesmo para quem nunca anunciou na internet antes, como que você tem que pensar, como que você vai executar isso na prática e voltado para a área de artista querendo vender suas obras. Olha como isso é relevante, gente. Isso não existe em lugar nenhum. Essas aulas da Natália são bem específicas. E terão novas aulas com novos professores, porque o laboratório ele é melhorado de forma constante. Vocês recebem todas as atualizações. Por exemplo, quem já está dentro do laboratório
já tem acesso às aulas sobre anúncios, por exemplo, da Natália, que não estavam lá na época que a pessoa entrou, mas ela tem acesso às novas aulas, aos novos professores, às novas atualizações, porque esse também é o grande diferencial do laboratório. Você ter acesso às atualizações e não é todo mundo que entrega isso. E comigo vocês vão ter aulas lá também sobre mentalidade, sobre gestão de desenho, de pintura, questão estratégica, questão de gestão, de mentalidade, já falei. Sim, o laboratório da decisão, ele é todo comigo. Deixa eu beber uma água aqui. E eu tenho uma novidade que eu tava assim muito, mas muito ansiosa para falar para vocês. Que eu já tinha dado uma pincelada sobre isso antes, mas é porque é um grande avanço que nós tivemos aqui no laboratório esse ano. Essa novidade passou por fases de desenvolvimento, de testes e agora está pronta para ser usufruída por vocês, que é o nosso querido Peter. Gente, o Peter é o nosso agente de inteligência desenvolvido e treinado para que você não perca nenhuma venda da sua arte. Presta atenção aqui. O Peter, ele é especialista em venda de arte. Ele quebra todas as objeções dos clientes de forma fácil, de forma agradável. Ele torna o seu processo de vendas um diálogo leve, tranquilo, com foco em fechar essas vendas de forma natural e confiante. Como que funciona o Peter para você? Porque às vezes você pode falar assim, Lari, eu nunca mexi com inteligência artificial, não sei usar um agente de inteligência artificial, mas é bem tranquilo, eu ensino vocês bem certinho como é que faz para usar o Peter, é bem fácil, mesmo que você nunca tenha entrado no ChatGPT na sua vida, não se preocupe porque para usar o Peter é realmente muito simples e eu vou te ensinar tudo. Você tem acesso a ele a partir do momento que você ingressa no laboratório da carreira e você pode usar a inteligência do Peter para facilitar a sua vida. Um exemplo, vou dar um exemplo para você falar assim, mas como que ele vai vender a minha arte? Digamos que um cliente te chamou e perguntou o preço do seu quadro. E aí, vamos supor que você fala assim, você passa o preço, R$2.900, tá? Vou dar um chute aqui. Aí o cliente, ele vai começar com o que a gente chama de objeções de compra, que é normal, gente. Todo mundo que está num processo de compra, às vezes você quer comprar aquilo, mas depois que você escuta o valor, você precisa, assim, meio que se sentir mais confiante para executar aquela compra ali, né? Dependendo. E o cliente começa com objeções, que é normal, do tipo assim, é lindo, mas eu acho que eu não posso investir agora. Ou ele fala assim, na verdade eu não tenho onde colocar esse quadro na minha casa, pode acontecer isso. Ou uma objeção que eu já escutei muito é assim, eu vou esperar eu me mudar. E daí na casa nova eu compro esse quadro. Essa objeção, para mim, acho que é recordista. Assim. Eu já escutei isso muito. Enfim, toda vez que um cliente fala alguma coisa do gênero, aí você vai ali no Peter rapidinho e escreve assim, Peter, o cliente falou isso. Você pode até copiar e colar a conversa com o seu cliente. O que eu falo para fechar essa venda? E aí ele vai te dar uma resposta perfeita, uma resposta impossível de ser ignorada. Ele é tão bom, gente, é como se ele fosse um vendedor particular 24 horas por dia para você, assim. É surreal e isso vai facilitar a sua vida demais, vai te dar confiança nas vendas, porque daí o que você vai falar para a pessoa, você tem certeza que é a coisa certa a se falar. Né? E o mais importante, você vai fechar essas vendas com mais facilidade, isso vai começar a te dar retorno financeiro. Eu preciso confessar para vocês que eu estou viciada no Peter, porque assim, ele já me deu soluções que eu nunca pensei nesses 12 anos de carreira. Tinha objeções que eu sempre tinha dificuldade em quebrar, sabe? Puxa, mas o cliente falou isso, mas o que eu tenho que falar? Porque né, não sei, e a pior coisa vou dar uma dica de ouro aqui pra vocês. A pior coisa que você pode falar é assim, qualquer coisa me chama, estou à disposição. Não façam isso, gente, não, porque aí você meio que, tipo, encerra a conversa e o cliente não vai te chamar depois e falar assim, agora eu decidi comprar o seu quadro de R$2.900. Não, você tem que continuar esse processo de negociação até fechar a venda, né, mas isso tem que ser de forma não forçada, de forma natural. Então, são muitos benefícios do Peter e são muitos benefícios de estar na formação do laboratório da carreira. Além, logicamente, do direcionamento que talvez esteja faltando aí, né? Uma clareza de posicionamento na sua carreira.
Outra coisa, comunidade de apoio. Vocês concordam comigo que é muito mais fácil crescer e se desenvolver quando você está rodeado de pessoas que querem a mesma coisa, que também querem prosperar, rodeado de pessoas que também querem viver de arte, que também estão nessa busca de vender, de precificar, de criar artes, né, melhores, enfim. E você pode comentar e interagir com os outros artistas no grupo do WhatsApp, na comunidade da plataforma, com mensagens. Você pode tirar dúvidas diretamente comigo. Todos os dias eu acesso a plataforma para responder os alunos. Vocês podem trocar experiências entre si, às vezes se juntar para fazer alguma exposição, alguma coisa, pedir uma opinião, uma sugestão. É como se fosse uma rede interligada ali de apoio de artistas e apoio em vários sentidos, né? Muito próspera. Isso, outra coisa que é muito importante nessa comunidade é você se manter motivado. Porque, gente, é fácil a gente começar algo todo empolgado, assim, cheio de empolgação, e aí, de repente, dá uma amornada, assim. Não sei se já aconteceu isso contigo. Mas quem tá lá dentro do laboratório se mantém no nível alto de motivação. E isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Importante. Entrar no laboratório é relativamente simples, mas não é porque tem uma lista grande de espera, tá? E as vagas são limitadas, porque vocês sabem que eu gosto de acompanhar de perto cada artista. Vocês sabem, quem já tá lá sabe disso. Existe todo um acompanhamento, existem as calls mensais, etc., o grupo do WhatsApp. Então, eu não posso abrir o laboratório para todo mundo. Vai abrir oportunidade agora não, daqui a pouquinho. Mas você precisa estar antenado aí para não correr o risco de ficar de fora dessas vagas, tá bom? Gente, não precisa desenhar e pintar super bem, não precisa estar vendendo seus trabalhos já necessariamente, você pode ir construindo isso conforme avança nos laboratórios. Vou falar quanto que custa, gente. Tô perguntando. Quanto que custa a formação no laboratório da carreira? A formação completa, com tudo que inclui aqui, com tudo que eu falei, ela poderia facilmente custar mais de 10 mil reais. Eu acho que eu não preciso nem ficar falando aqui o quanto o conteúdo é divisor de águas, o quanto o conteúdo é valioso, mas eu não vou cobrar isso porque eu quero permitir acesso justamente para as pessoas que querem construir, estão querendo construir uma carreira ainda nas artes. Então, vocês vão ter acesso à formação nessa turma por R$ 2.490. Esse é o valor à vista. O valor parcelado, você pode parcelar em até 12 vezes, fica uma parcela de R$ 258,25. Então, são 12 parcelas de R$ 258,25. Para e analisa o que está na tua mesa. O quanto isso é acessível. Porque não tem faculdade nesse país com uma parcela tão baixa e que dá esse retorno que você vai ter com o laboratório da carreira. E se você não está podendo investir 200 e poucos reais por mês na construção da sua carreira, dessa nova profissão, aí é porque você realmente precisa do laboratório da carreira, na verdade. Né? Se eu tivesse acesso a algo assim, gente, quando eu comecei, eu teria vendido muito mais cedo, por valores melhores, teria acelerado minha carreira, ao invés de ficar patinando e errando, porque eu patinei, errei, duvidei várias vezes, enfrentando coisas sozinha que não precisava, né? Mas é que eu não tinha outra alternativa. E esse é um conhecimento de ponta, um conhecimento organizado, um conhecimento específico que vai te trazer retorno logo de cara. Logo de cara, você entra no laboratório, gente, você já começa a mudar e aí você vende um quadro, já paga o teu investimento e aí só vem prosperidade dali para frente. Percebe? Eu vejo que às vezes tem muita gente que tem medo de investir, mas não tem ninguém que já investiu no laboratório e se arrependeu e falou assim: ai, não me trouxe retorno. Não tem. As pessoas amam estar no laboratório porque aquilo realmente foi feito para fazer você prosperar como artista. Eu recomendo pagar à vista, quem pode. Quem não pode, parcela, tudo bem, parcela em quantas vezes precisar, você não vai se arrepender, porque o retorno dos alunos com os ensinamentos, ele acontece muito rápido lá dentro do laboratório. E tem gente, não é por nada, mas tem gente que faz investimento tão vazio, tipo assim, apostando na sorte, sabe? Tipo, vai lá e turbina um post, paga lá 10 reais, 15 reais por dia, achando que vai vender um quadro, mas aí não se preparou, não assistiu às aulas da Natália, acabou jogando dinheiro pela janela, né?
E com o laboratório você vai começar a ter uma gestão completamente diferente do teu negócio, pensando no retorno, pensando como se fosse uma empresa, né? Por mais que no começo você não tenha um CNPJ ou ache que isso está muito distante, tudo bem, mas já começa certo, já começa evitando esses gastos aí à toa. E não é nem um pouco caro, gente, R$ 258 por mês para você viver seu sonho. Gente, caro é enterrar um sonho. E isso é caro. Enterrar um sonho é caríssimo, né? Às vezes você gasta isso aí com iFood, nem percebe, não tá nem vendo. E eu vejo que quem cresce nessa profissão é quem busca conhecimento na área e aplica. Todas as pessoas que eu já conversei, as pessoas que vivem das suas artes, são pessoas que têm a seguinte característica: elas são curiosas por conhecimento e elas têm coragem de ir atrás desse conhecimento específico e elas fazem acontecer. E as pessoas sabem que no começo elas vão errar numa coisa ou outra, mas para que ficar errando demais, né? Se você tem um caminho que te mostra como acertar logo de cara. Concorda comigo? E agora vem uma parte muito importante. Ah, esqueci de falar, né, gente? Mas o link para concorrer à consultoria personalizada tá aqui do lado, ó. É só concorrer ali, o sorteio vai ser amanhã no meu Instagram. Veio uma parte muito importante aqui que eu quero que você preste muita atenção. Sabe aquela garantia legal de 7 dias que todo curso tem? Você entra, pode testar por 7 dias e qualquer coisa você pede seu dinheiro de volta? A Art Academy dá no Laboratório da Carreira garantia estendida, condicional de 1 ano. 1 ano é mais um diferencial do Laboratório da Carreira, porque eu não vejo ninguém dando garantia condicional de 1 ano numa formação. O que isso significa, Lari? Isso significa que se você provar que viu todas as aulas lá, fez os exercícios, aplicou o que aprendeu, não vendeu nenhum quadro, não aprendeu a precificar seu trabalho, nada, tem uma lista lá na página do laboratório com todas as condições, assim, completas. Se você me comprovar que fez aquilo e mesmo assim se arrependeu de ter entrado no laboratório, eu devolvo todo o seu dinheiro, mesmo depois de 1 ano. Então, gente, o laboratório ele é um projeto grandioso da Art Academy, transformador, eficaz, principalmente, pensado nas pessoas que querem viver de arte, mas não sabem por onde começar, não sabem o que fazer. Ele vai te guiar não só para alimentar em você essa vontade de produzir arte, mas também para você conseguir o sustento merecido pelo seu trabalho. É você praticar uma atividade e não ter mais aquela escassez, aquela vergonha, às vezes, aquele medo, aquela insegurança, sabe? Isso vai sumir da sua vida. É você viver de arte e não sobreviver de arte. Viver de arte com confiança e lucro. Eu tenho repetido essa frase faz um tempo porque ela é real. Lari, quando que abre a próxima turma? Nessa segunda-feira, dia 11 de agosto, anota aí, segunda-feira, 11 de agosto, 8 da manhã, abre a nova turma do Laboratório da Carreira. Vocês vão receber o link no grupo do WhatsApp, quem tá lá no grupo do WhatsApp, no e-mail, para quem se inscreveu aqui na Semana Minha Arte, Meu Negócio. Eu vou deixar aqui no final da aula também um QR Code para vocês já salvarem isso e já colocarem o despertador para as 8 horas da manhã da segunda-feira. Então estejam atentos. Quem está no grupo do WhatsApp vai receber ali mais rapidinho, mais agilizado, já garante a sua vaga. Porque assim, as portas vão ficar abertas por uma semana só. É só uma semana. Por isso que é importante você já garantir a sua no primeiro dia para não correr o risco de esgotar o número de vagas e você ficar de fora. Combinado? As informações sobre o laboratório estão na página do laboratório, que eu vou deixar aqui na sequência um QR Code, vou deixar aqui na descrição também para vocês acessarem. Vocês vão ler certinho, vão ver do que se trata, vão ver os módulos, vão revisar o valor, etc. Tudo eu vou pedir pro Lucas colocar aqui no chat aqui para vocês também. Ali tem tudo que eu falei, os professores convidados, etc. e mais informações, tá bom? Obrigada a todos vocês que participaram comigo aqui da Semana Minha Arte, Meu Negócio. Eu tenho certeza que transformou muitas coisas aí na sua cabeça, que te ajudou a você chegar mais perto do seu sonho. Eu adoro dar aulas, então, enfim, para mim foi muito feliz essa semana. Espero que vocês tenham gostado do formato, da energia, da companhia. Dá tempo de ver as aulas que vocês perderam, elas vão ficar disponíveis até domingo, tá bom?
Amanhã no meu Instagram eu vou fazer o sorteio da consultoria personalizada. Boa sorte aí para quem tá concorrendo. Eu vou postar nos meus stories o resultado, tá bom? E no mais, nos vemos em breve. Eu quero ver você lá dentro do Laboratório da Carreira nessa próxima turma que abre na segunda-feira. Quanto antes você ingressar, antes você vai começar a colher os frutos dessa formação que tem selo do MEC, gente. É reconhecimento pelo Ministério da Educação. O Laboratório da Carreira é uma coisa séria, tá bom? Um beijo para vocês e até mais.